Então, nós estamos nesse terceiro módulo do Panorama do Novo Testamento, hoje, ou na verdade nessa sequência, falando das cartas gerais, também chamadas de cartas universais. Falamos bastante sobre isso, né? São cartas que são endereçadas a um público muito maior do que o público local, como no caso das cartas do apóstolo Paulo. A gente está vendo aqui algumas divisões, que foi mais ou menos as divisões que a gente seguiu, na verdade são as divisões que a gente seguiu para os nossos módulos. No primeiro módulo a gente tratou dos evangelhos e do livro de Atos. No segundo módulo, as cartas paulinas, e agora no terceiro módulo estamos tratando de cartas gerais ou revelação. Na história da igreja, esses corpos literários, eles também eram bem juntadinhos assim, sabe? Essa aqui era chamado de Evangelium, aqui era chamado de Paulum e aqui de Apostolorum, né? Então eram os blocos que se identificavam essa subdivisão. Assim como a gente vê as subdivisões também no Antigo Testamento. Os judeus chamam o Antigo Testamento de Tanar, que são 3 letras hebraicas juntadinhas, né? Que fala da Torá, que são os 5 primeiros livros, né? O Neviim, que são os profetas anteriores e posteriores, e inclui os livros que a gente chama também de históricos, como é o caso de Josué e tal, e o Ketuvim, que são chamados de os escritos, que aí são os livros poéticos e alguns outros livros, como alguns dos livros históricos, que é o caso de Crônicas, por exemplo, né? Então, o Antigo Testamento, na teologia hebraica, é dividido em 3 blocos. Jesus, inclusive, usa essa divisão quando ele vai falar sobre ele. Ele diz, olha, aquilo que constava sobre mim está lá na Torá, nos profetas e nos salmos. Ele está usando exatamente essa tríplice partição do Antigo Testamento. O Novo Testamento, historicamente, também foi dividido assim, entre Evangelho, e que junta até o livro de Atos, aí os corpos paulinos, né, que são as cartas do apóstolo Paulo, e por último, esse conjunto de cartas dos apóstolos, ou mais ligadas aos apóstolos. Então essas são as cartas gerais, elas são para um corpo mais abrangente de cristãos, e tratam de assuntos muito mais abrangentes. Hoje a gente vai falar então sobre a carta de Tiago, a carta mais antiga de todo o Novo Testamento, a primeira das cartas escritas. Foi escrita antes das cartas paulinas e foi escrita antes dos evangelhos. Quando Tiago escreve essa carta, não tinha evangelho, as composições estavam começando a acontecer, os registros estavam começando a acontecer. Então, é datado mais ou menos aí entre 44 e 49 depois de Cristo, né? Então, 10, 11 anos depois da morte de Jesus. A primeira carta que nós temos no Novo Testamento. Então, muito pertinho dos eventos que narram a respeito da vida e da morte de Jesus, né? Quando a gente pensa na carta de Tiago, ela é uma carta profundamente prática, né? A gente tem teologia, obviamente, na carta, mas ela é muito mais sobre vida, sobre o dia a dia. É uma carta tão prática que a gente divide, nas nossas divisões modernas, em 108 versículos. Se a gente for pegar a quantidade de versículos de Tiago. São 108 versículos. Desses 108 versículos, metade, 54, tem algum imperativo. Algo do tipo, faça isso, né? Então, é uma carta muito prática. É uma carta de vida, de vivência mesmo. Então, Tiago gasta menos tempo com ensino teológico e mais tempo dizendo como é que esse ensino teológico se manifesta na vida prática. Então, é uma carta profundamente prática. O autor é Tiago. Isso é fácil de saber, porque a própria carta começa dizendo isso. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Então aqui o próprio texto já nos traz, né? Tiago. Agora a questão é, qual Tiago, né? Primeiro, esse nome Tiago, que vem para o português como Tiago, se você olhar nas Bíblias em inglês, né, o nome é James, né? Tiago, James, meio que não parece, né? Mas se você for para o grego, é Jacobus. Pior ainda, né? Vem de Jacó. Então, Jacó, Yaakov, em grego vira Jacobus, e vai passando na nossa linguagem até chegar a Tiago, né? Tiago seria, então, um aportuguesamento da palavra Jacó. Olha que interessante. Tanto que alguns estudiosos, inclusive, ao falar desse Tiago, ou de qualquer outro Tiago, o chamam de Jacó, né? Assim como muitos estudiosos, ao invés de falar Judas, falam Judá, porque é exatamente essa ideia, né? O nome Judas, que ficou mal falado depois do Judas Iscariotes, né? Era qual que é a palavra? Uma transliteração, né? Que é você pegar a palavra de um idioma
com seus caracteres e passar para um outro idioma. Então saiu do hebraico, Judá, e passou para o grego, e virou Judas, né? Então são nomes que têm origem semítica, que têm origem na própria tradição do povo de Israel. Era muito comum no mundo antigo, entre os judeus principalmente, ainda é assim em alguns lugares, que os judeus tivessem dois nomes, né? Um nome em que eles eram conhecidos dentro da comunidade judaica e um outro nome que era um nome mais conhecido no mundo greco-romano, que falavam as outras línguas, né? Eu até estava vendo uma das mensagens anteriores dentro do panorama do Novo Testamento e eu lembrei de um momento em que eu morava em Belo Horizonte e, de vez em quando, lá no seminário que eu trabalhava, vinham alguns americanos para poder conhecer a cidade e participar de algum treinamento. E uma dessas vezes eu fiquei como o receptor de um grupo de americanos. E aí, quando eles perguntaram meu nome, e eu falei Jean, ninguém conseguia falar Jean. Em inglês, J assim não sai, né? Então eu falei, então me chama de John, né? Que é a mesma coisa. E aí todo mundo me chamou de John. Que Jean é francês de João, né? Que em inglês é John. Então vamos simplificar? Em vez de você tentar falar Jean e não sai, me chama de John e tá tudo bem. Então, é só para você entender mais ou menos como é que funcionava no mundo antigo. Quando você vê, por exemplo, Mateus, aí você fala Levi. Como é que ele é Levi e Mateus ao mesmo tempo? Não, Levi é um nome hebraico, de onde vem, inclusive, a tribo dos levitas, né? Mas um nome mais fácil de falar no mundo greco-romano era Mateus, né? Ou Mateu, que era um nome greco-romano. Então, ele tinha os dois nomes. Qual que era o nome dele? Mateus e Levi. Então, era uma forma. Isso acontece, por exemplo, com o apóstolo Paulo. Tem gente que fala assim, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Negativo. Os dois nomes eram o nome dele. Mas entre os judeus ele era conhecido como Saulo. Como ele passa a ser o apóstolo entre os gentios, ou seja, no povo greco-romano, ele passa então a se mostrar como Paulus, que era muito mais fácil de pronunciar dentro daquela cultura. Então as pessoas tinham dois nomes. Continua sendo assim. Hoje muitos judeus têm um nome hebraico, mas se apresentam nos contextos onde vivem a partir do seu nome abrasileirado, americanizado, ou seja lá, o lugar onde eles estiverem, tá? Então, Tiago vem de Jacó, né? Só uma curiosidadezinha aí. Agora a pergunta é, quem é esse Tiago? Porque a Bíblia nos mostra pelo menos 4 Tiagos. Há um texto que condensa, inclusive, um grupinho de Tiagos, que é o texto que fala a respeito dos discípulos de Jesus. Porque entre os discípulos de Jesus, tinham 2 Tiagos e um que era filho de um outro Tiago. Está lá em Lucas, capítulo 6, versos 13 a 16, que diz que quando amanheceu, Jesus, então, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Isso aqui é o momento de escolher os 12. Né? Jesus tinha um grupo grande de discípulos e dentre esse grupo ele chamou 12 para caminhar mais próximo deles, que são esses apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, o seu irmão, Tiago e João, o João do Evangelho de João, das cartas de João, sabe? É o irmão dele que se chama Tiago. Ambos são filhos de Zebedeu, né? Aí depois Felipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, um outro Tiago, que é chamado de Tiago, filho de Alfeu. Então, para não confundir esse Tiago com esse Tiago, falava o nome e o sobrenome. Como é que era o sobrenome no mundo antigo? A pessoa era identificada pelo seu nome, pelo seu parente mais famoso, geralmente o pai, então fulano, filho de fulano, ou pela sua profissão, fulano latoeiro, fulano ferreiro, fulano... Tem a Lídia, vendedora de púrpura, lembra lá em Atos? Lídia, vendedora de púrpura. Ou então era identificado pelo seu local de nascimento. Né? Então, Jesus, o Nazareno. Quando Jesus é chamado de Nazareno, né? Porque era o lugar onde ele cresceu. Nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. Então, ele veio de Nazaré. Né? A própria Lídia, Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Olha que nome comprido. Mas é para poder identificar quem é o indivíduo ali, né? Quando a gente fala, por exemplo, de Maria Madalena, não é nome composto. Ela veio de uma cidade chamada Magdala. Então ela era uma Magdalena. Por isso o nome dela ficou conhecido como Maria Madalena. Tinha muita Maria no mundo antigo. Assim como tinha muito Jesus no mundo antigo. Sabia disso? Era um nome muito comum, Jesus. Na verdade, Jesus seria meio que uma reorganização do nome Josué. Um nome muito comum.
Tinha sacerdote, a gente encontra na Bíblia sacerdote com o nome de Jesus. Tinha, ao longo da história, teve um outro que trouxe problemas para os judeus ali no mundo antigo, que também se chamava Jesus. Né? Então, o nome é muito comum, Jesus, assim como Maria era um nome muito comum. Então, esses nomes geralmente eram colocados com um sufixo. Sufixo é que vem depois, né? Um sufixo para ficar mais fácil de identificar. É o que acontece aqui. Imagina, dentro de 12, tem 2 que chama Tiago. Então, como é que a gente vai falar? Então, esse aqui é o Tiago e esse aqui é o Tiago, filho de alguém, filho de Alfeu, no caso. Um outro nome que é dado para esse mesmo Tiago, lá em Marcos, é Tiago Menor. Né? Tiago Menor. Muito provavelmente porque ou ele era mais novo que o outro Tiago, então Tiago Menor em relação àquele, ou porque ele era mais baixo em relação ao outro Tiago, né? Mais baixinho. Então é o Tiago e o Tiaguinho, entende? Fica mais fácil de identificar. Aí tem Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, né? Então Judas, filho de Tiago, a gente vê aqui ó, o Judas Iscariotes e o outro Judas. Então para diferenciar um Judas de outro, esse é o Judas Iscariotes e esse aqui também é o Judas Bar Tiago, ou Bar Yaakov, né? Então é o filho de Tiago. Então a gente vê aqui 3, né? 2 discípulos e um filho de um Tiago. Então 3. Quem desses é o escritor do livro de Tiago, da carta de Tiago? Nenhum dos 3. Historicamente, nenhum dos 3 é reconhecido. Esse Tiago aqui, irmão de João, é o primeiro mártir entre os apóstolos. Ele morre lá no capítulo 12 de Atos. Então ele é martirizado, Pedro é preso. Então esse Tiago não foi muito longe depois da morte e ressurreição de Jesus. Esse outro Tiago, a gente tem poucas informações a respeito dele. Temos um pouco mais dentro da história da igreja, mas no próprio livro de Atos a gente não vê mais coisas a respeito desse Tiago. Né? E esse Tiago aqui, ele era conhecido da galera, mas a gente não conhece muito sobre a história dele não, o pai do Judas. Mas aí tem um quarto Tiago, que é o Tiago, meio-irmão de Jesus, o que é um grande problema dentro da teologia católica. Né? Porque dentro da teologia católica se entende que Maria foi perpetuamente virgem. Embora esse dogma mariano, como é chamado, o segundo dogma mariano, ele só foi ratificado mesmo, só foi colocado no papel no século VII, por volta do ano 640 e alguma coisa, que foi quando eles colocaram, não, Maria, ela foi sempre virgem, antes do nascimento de Jesus, na hora do nascimento de Jesus e depois do nascimento de Jesus. A teologia católica, inclusive, diz que quando Jesus passou pelo canal de nascimento, mesmo assim, Deus preservou e ela continuou intacta, sem romper o ímen. Isso está dentro da teologia católica. Então, aí, quando a gente vem para essa asseveração, o Tiago é irmão de Jesus, isso traz problemas dentro do cânon católico. E como é que eles resolveram isso? Bom, eles resolveram isso dizendo que a palavra que é usada para falar irmão também é usada para falar primo. E é verdade. E é verdade. Mas raramente. Geralmente irmão é irmão mesmo. Né? Porque tem um tal de semitismo, que é uma ideia de uma cultura passar para outra e mudar só a língua. Né? Então, em hebraico, era comum parentes serem tidos como irmãos, membros próximos da mesma família. Abraão e Ló, por exemplo, são chamados de irmãos em determinado momento. Mas a gente sabe que eles eram tio e sobrinho. Né? Mas eles são próximos, então, em determinado momento, são chamados de irmãos. É a ideia de um parente próximo. Pessoas dentro de uma comunidade muito próximas também eram chamados de irmãos. Isso em hebraico. Quando a gente passa para o grego, o que a teologia católica vai dizer é que eles importaram essa mentalidade e trouxeram para a língua grega. Por isso que vão dizer que, então, não era irmão de sangue, não, era primo. O que não faz muito sentido quando a gente olha para os textos. Porque os textos deixam muitas nuances de que está falando exatamente de irmão, a gente vai ver sobre isso. Uma outra explicação que a teologia católica traz é que, uma vez que eles não conseguem negar que o termo é primariamente e principalmente usado para irmãos, vão dizer, não, é que na verdade José era muito mais velho que Maria. E quando ele casou com Maria, ele já tinha tido uma outra esposa. E teve com essa esposa outros filhos. Então, eles são irmãos de consideração de Jesus. São irmãos, mas de consideração
porque eles não são filhos de Maria, são filhos só de José, o que também é outra bagunça que não faz sentido com o que os evangelistas apresentam. Não tratariam dessa forma, uma vez que são filhos de um outro pai e de uma outra mãe, que não o pai e a mãe de Jesus, entende? Então não faria muito sentido. Então essa é uma tentativa dentro da teologia católica de estabelecer isso, né? Mas esses debates só começaram a acontecer lá no século IV. Lá no século IV que vão dizer, não, Maria sempre foi virgem. Antes disso, a gente não tem nada disso escrito em lugar nenhum. Na Escritura, então, nem se fala. Nem mesmo na história da cristandade. A gente vê um ou outro padre antigo falando alguma coisa sobre isso, mas nada que fosse defendido pela comunidade de fé. Tá? Então aí é lá para o século IV que começam os germes disso, é lá no século VI, em que vão afirmar isso categoricamente, não, Maria é sempre virgem, isso no segundo concílio de Constantinopla. E aí, por último, vão colocar isso no papel, naquilo que é chamado de Sínodo de Latrão, isso no século VII. Então veja, de Jesus, 7 séculos depois, vão dizer que Maria foi sempre virgem, o que traz, obviamente, muitos problemas históricos para poder defender qualquer tipo de ideia como essa. Então, dentro dos dogmas marianos, a gente tem a ideia de que a Maria é mãe de Deus, em segundo lugar, que ela é sempre virgem, em terceiro lugar, o terceiro dogma é que ela é a sua imaculada conceição, então Maria nasceu sem pecados, e a última, que ela foi assunta aos céus. São 4 dogmas marianos. Há um quinto que tem tentado estão tentando votar esse quinto já desde do João Paulo II, mas nunca passa. O Ratzinger também não quis votar, o Bento também não quis votar, e o Francisco também não teve o peito de votar. Não sei se esse Papa vai tentar. Que é o dogma de Maria Corredentora, que é estabelecer papel redentivo a Maria. Né? Estão tentando votar, mas até agora isso não passou. Então, só um panorama para entender que quando eu digo para vocês, esse é Tiago, irmão de Jesus, isso traz muitos arrepios na teologia católica apostólica romana, porque isso é provar que Maria não é ou não foi sempre virgem. O que a Bíblia deixa isso claro e transparente em muitos textos. Por exemplo, em Mateus capítulo 1, verso 24, quando é anunciado a José que ele seria pai de Jesus, que Maria estaria grávida do Espírito Santo, diz no versículo 24 que quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. E olha o verso 25. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. Então tem um enquanto aqui, né? Então isso já é um bom indicativo. Mas se só isso já não é o suficiente, Lucas capítulo 8, verso 19, fala de um momento em que a mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. Então essa ideia de Maria e os primos de Jesus começa a ficar complicado. Maria e os filhos da outra esposa de José, fica muito difícil de entender isso, né? Então, mãe e os irmãos de Jesus chegaram em determinado lugar e não puderam se aproximar dele. Esse texto também está em Marcos, esse texto também está em Mateus. O que a gente sabe é que Jesus tinha pelo menos 6 irmãos. Pelo menos 6. E a lista do nome deles está aqui em Marcos capítulo 6, verso 2. Diz que chegando o sábado, começou a ensinar, Jesus ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Jesus está aqui na região onde ele cresceu, tá? Na sinagoga que ele costumava frequentar, e ele pregava, e ele ensinava, e as pessoas ficavam embasbacadas com o seu ensino. Mas aí o verso 3 diz: não é esse o carpinteiro, o filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não vivem aqui entre nós? E se escandalizavam por causa dele. Aqui tem os fariseus, o pessoal da região ali, falando, não pode ser, não é grande coisa, ele cresceu aqui com a gente conhece o pai, conhece a mãe, conhece os irmãos. E cita o nome dos irmãos de Jesus: Tiago, José, Judas e Simão. 4 homens, e pelo menos 2 mulheres, né? Que fala de suas irmãs, a gente sabe que plural tem que ter pelo menos 2. Né? Então Jesus tinha 4 irmãos, homens,
e pelo menos 2 irmãs, né? Provavelmente mais do que isso. No mundo antigo, as pessoas se casavam muito cedo e não tinham métodos contraceptivos, né? A ideia é que Maria tenha se casado por volta dos seus 13, 14, no máximo 15 anos de idade. E aí, sem métodos contraceptivos, né, é um dentro e um fora, como diziam antigamente. Cada ano, um filhinho diferente, né? Então, aqui a gente vê pelo menos 6 irmãos de Jesus. É interessante ver aqui, ó, que esse Judas, que aqui se mostra, é o Judas que escreve a carta de Judas. A carta que a gente tem. É esse Judas também, irmão de Jesus. E, inclusive, na carta de Judas, a gente vai ver quando chegar lá, ele não se chama de irmão de Jesus. Ele se chama de irmão de Tiago. Judas, irmão de Tiago. Então, só mais algumas curiosidades. Então, a gente vê aqui os irmãos de Jesus. Irmãos estes, gente, que a princípio não creram em Jesus. Não acreditavam que ele era o Messias. João capítulo 7, versos 2 em diante, diz que a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então, os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe esse lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Vai para a Judéia, vai lá perto de Jerusalém, lá que você tem que ir. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Nossa, os irmãos dele estão dando um gás na carreira de Jesus, né? Mas olha o verso 5. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. O que eles estavam querendo é: sai de perto de nós. Para de dar vexame. Está falando aí essas coisas? Vai para longe, vai lá para a Judéia, vai para a capital, vai lá para perto do povoado, deixa a gente em paz. Diz que nem eles criam em Jesus. O que é pior, eles achavam que Jesus era doido. Olha o que a Bíblia nos diz lá em Marcos capítulo 3, verso 20. Então Jesus foi para casa e outra vez se juntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes, aqui é a mesma palavra que é traduzida para irmãos, quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo. A tradução literal seria para levá-lo à força, porque diziam: está fora de si. Ele está fora de si. Queriam tirá-lo à força do meio da multidão. Está falando coisa que não tem nada a ver. Tira ele daí. Então, mesmo os irmãos de Jesus não creram que ele era o Messias durante muito tempo do seu ministério. O que a gente pode inferir a partir das leituras é que os irmãos de Jesus, no caso Judas, que a gente sabe, Tiago, só vieram a se converter mesmo após a morte e ressurreição de Jesus. Paulo vai dizer lá em Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 15, que antes de tudo, Paulo está dizendo: eu entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. E aí ele diz: e apareceu para Cefas, aqui é o Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Paulo vai dizer então que Jesus, ressurreto, vai aparecer para Tiago. E ele não inclui Tiago aqui entre os 12. E é só importante notar que aqui ele fala dos 12, e depois mais à frente ele fala de apóstolos, né? É bom lembrar que a palavra apóstolos, ela é geralmente usada para os 12, mas não só para os 12. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado em uma missão, é enviado para alguma coisa. Em Atos a gente vê Barnabé sendo chamado de apóstolo nesse sentido, João Marcos sendo chamado de apóstolo nesse sentido. Então, essa ideia de apóstolo também é aqueles que evangelizavam, que eram enviados em missões. Tá? Então, aqui a palavra de Pedro de Paulo é que Jesus ressurreto aparece para Pedro, depois para os demais, o grupo dos 12, depois para esse Tiago, que vem a ser coluna da igreja de Jerusalém, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e por último para o resto dos discípulos que estavam em missão naquele tempo. Tá? E aí por último ele vai dizer, apareceu também para mim. Então aqui a gente vê Jesus aparecendo para Tiago. E a gente sabe
que depois dessa aparição, os irmãos de Jesus também estão aguardando a descida do Espírito Santo. Atos vai nos falar isso. Que em Atos capítulo 1, 14, diz que todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Esse ele está fazendo referência ao que vem logo antes da vírgula, né? Os irmãos de Jesus. Então, juntamente com Maria, mãe de Jesus, com os irmãos de Jesus, com as mulheres, todos os discípulos permaneceram em oração em Jerusalém até a descida do Espírito Santo. Então, aqui a gente vê a presença dos irmãos de Jesus aguardando a manifestação do Espírito Santo. Então, neste ponto da história, já vemos que eles criam em Jesus. É tão interessante pensar que esse Tiago, que juntamente com os demais familiares não creram em Jesus, esse Tiago vem a ser uma peça fundamental na igreja de Jerusalém, ao ponto de ser chamado de coluna da igreja de Jerusalém. Em Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que passados 3 anos da sua conversão, ele foi a Jerusalém para se encontrar com Pedro. E ele diz, fiquei 15 dias com ele e não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Veja, Tiago aqui é chamado de apóstolo nesse sentido, daquele que é enviado para alguma coisa. Ele diz, eu não encontrei com mais ninguém, a não ser com Tiago. Qual Tiago? O Tiago dos apóstolos? Não, Tiago, o irmão do Senhor. Paulo vai dizer, quando eu fui a Jerusalém pela primeira vez, foram com essas pessoas que eu tive contato. Mais à frente, ainda em Gálatas, no capítulo 2, Paulo vai dizer que 14 anos depois, foi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. E lá no verso 9 ele diz, e quando reconheceram a graça que me foi dada, falando do ministério dele, ele diz, Tiago, Cefas, Pedro e João, que eram reputados como colunas da igreja, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Paulo está defendendo as suas prerrogativas apostólicas nessa carta aos Gálatas. E dizendo, olha, eu recebi de Jesus esse evangelho, mas os apóstolos sabem muito bem o que a gente está fazendo e eles reconhecem o nosso ministério. Ele fala, fui primeiro para Jerusalém, fiquei pouco tempo lá, não vi todo mundo, mas 14 anos depois eu fui lá e levei também Barnabé, e foi comigo Tito, então tem testemunha que vocês podem perguntar para eles. E Tiago, Cefas e João estenderam a mão da comunhão dizendo, esse ministério de vocês é válido entre os gentios e a gente fica com os judeus, os da circuncisão. Não é que Paulo precisava chancelar, mas se é por falta de provas, está aqui as provas que vocês precisam. Se vocês precisam de algum tipo de documento para dizer que eu tenho autoridade ou não, está aqui, os apóstolos confirmam, e aqui tem testemunhas que viram os apóstolos apertando a minha mão e dizendo que esse ministério que nós temos desempenhado é um ministério válido. Agora presta atenção numa coisa. Veja que na forma como Paulo fala, ele coloca Tiago antes de Pedro e de João, o que é muito significativo nas línguas semíticas, tanto no hebraico quanto no grego. A ordem como os nomes aparecem, elas apontam ou para proeminência, ou seja, importância, ou anterioridade. Quando a gente vê lá a lista de irmãos de Jesus, o primeiro ali a ser mencionado é Tiago, o que pode apontar para duas coisas. Ao escrever o evangelho, o evangelista já sabia da importância de Tiago para a igreja e colocou ele como o primeiro para mostrar, olha, esse Tiago, ele é irmão de Jesus, está lá na história. Ou para dizer que Tiago era, dentre os irmãos de Jesus, o mais velho. Jesus, Tiago e o resto dos irmãos. Aqui está acontecendo algo muito semelhante. Tiago era mais importante na igreja de Jerusalém do que o próprio Pedro e João. E por quê? Porque Pedro e João estavam em campo. Pedro e João pregaram em Jerusalém e passaram a pregar também nos arredores de Jerusalém. Então eles estavam em todo o tempo em campo. E a igreja era cuidada por quem? Por Tiago. Não é só a Bíblia que nos fala isso. A história da igreja nos fala isso. Que Tiago era responsável e coluna da igreja de Jerusalém. A igreja mãe de todas as igrejas. Então Tiago está aqui aparecendo como essa figura importantíssima. E esse Tiago aqui não é o Tiago, irmão de João, que a gente fala, né? Vê os evangelhos, Pedro, Tiago e João, né? Aí fala, então, de novo, Pedro, Tiago e João. Mas não, porque esse Tiago aqui, o outro Tiago, o Tiago, irmão de João, já havia morrido. Ele morre em Atos capítulo 12.
primeiro dos apóstolos a morrer. Mas a igreja é fundamentada e conta com a presença desse Tiago durante muito tempo depois da morte de Tiago, irmão de João. Então, Tiago aqui como coluna da igreja. É esse Tiago, inclusive, lá em Atos capítulo 15, que vai estabelecer, que vai dar a sua voz de autoridade quando o apóstolo Paulo vem trazer os seus relatos sobre o evangelismo dos gentios. Tem muita gente se convertendo entre os gentios. E alguns judaizantes queriam circuncidar os gentios, queriam que eles guardassem a dieta judaica, queriam que eles guardassem os sábados. E aí Paulo falou, não, de jeito nenhum, não é isso que deve acontecer. Isso é coisa de judeu, isso não é coisa de gentio. E aí tem uma grande discussão. E o que a igreja faz? Envia Paulo lá para Jerusalém para apresentar para os demais apóstolos o seu ministério. E ali então Pedro também se levanta e ele fala, gente, vocês sabem muito bem que eu também preguei para os gentios e aquilo que Paulo está dizendo que aconteceu, acontece mesmo. Os gentios receberam do Espírito Santo, estão se convertendo de fato. Então Tiago se levanta e ele, como voz moderadora, diz que não vai impor sobre os gentios aquilo que era para os judeus. E ele então decide, eles lavram uma carta e essa carta é levada para as igrejas gentílicas, com a autorização de Tiago. Veja, a voz que se levanta no colégio apostólico não é a voz de Pedro, não é a voz de João, é a voz de Tiago, coluna da igreja. Então, uma pessoa fundamental dentro da teologia do Novo Testamento e da importância da igreja. O Tiago, e aí a gente vai para a história da igreja, ele ganhou alguns apelidos. Um dos apelidos que esse Tiago tinha era de o Justo. Isso não só entre os cristãos, tá? A gente vê, por exemplo, Flávio Joséfo, ao narrar sobre os fatos da morte desse Tiago, de que ele era um homem justíssimo. E Flávio Joséfo não era cristão. Flávio Joséfo trabalhava para Roma. Ele era um judeu que foi levado pelo Império Romano para ser historiador, então ele não tinha nenhuma simpatia pelos cristãos. Mas ao falar da morte de Tiago, ele diz que houve uma grande comoção no mundo da sua época, porque ele era reputado como um homem justíssimo. Não justo, justíssimo. Um homem piedoso. Tão piedoso que se fala muito da oração de Tiago. Tiago era um homem de profunda piedade e de profunda oração, ao ponto de que foi-lhe dado um outro apelido, que era Tiago Joelhos de Camelo. De tanto que ele orava ajoelhado. Quem fala isso pra gente é o Eusébio, o famoso Eusébio de Cesareia. Ele está se reportando a um escritor mais antigo que ele. Eusébio é do século III já, né? Do 265 até 239, mas ele está falando de Egésipo, um outro cristão tinha os apóstolos, aí a segunda geração. Tá? Então, os primeiros, logo depois dos apóstolos. Esse Eugésipo estava lá. Ele faz parte da segunda geração de cristãos, por assim dizer. E ele está citando Eugésipo ao dizer que ele, Tiago, costumava entrar sozinho no templo e era frequentemente encontrado de joelhos, suplicando perdão para o povo, de modo que seus joelhos se tornaram endurecidos como os de um camelo, por causa de sua constante adoração a Deus e súplica pelo povo. Esse era o Tiaguinho. Né? Tiago, homem de oração. Tiago é martirizado, isso na época da prisão do apóstolo Paulo. Lembra que Paulo é transferido pelo imperador, pelo governador Festo, e ele é mandado lá para Roma, onde ele vai depois ser julgado. Esse Festo morre. E aí vai entrar um novo procurador ali naquela região da Judéia, um homem chamado Albino. Só que Albino está em Roma, Festo morreu. Nesse meio tempo, entre Albino chegar para tomar o seu posto, há então esse período de lacuna. E um sumo sacerdote metido a sabichão, então aproveita esse vácuo de poder, chama o Sinédrio, chama o STF da época, né? E aproveitando que não tinha ninguém legislando, ele fala, vamos legislar. E eles então decidem por matar Tiago e fazem uma emboscada com Tiago. Chamam o Tiago e falam assim, olha, você está falando, você é muito justo, então você está pregando sobre Jesus, vai lá no alto do pináculo do templo, parte mais alta do templo, que aí todo mundo vai conseguir te ouvir melhor. Né? E o Tiago foi. Aí quando chegou lá, agora nega Jesus.
publicamente. E Tiago não nega Jesus. Ao contrário, ele prega Jesus. E diz a história, diz o próprio Eusébio, que muitos se convertem com aquela pregação de Tiago no alto do pináculo do templo. Então estes judeus, que queriam a morte de Tiago, o empurram do pináculo, ele cai, não morre, um grupo de judeus começa a apedrejá-lo, ainda assim, conta o próprio Eusébio, que ele se põe de joelho e começa a orar dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Já ouviu isso em algum lugar? Jesus fala isso. Estevão, ao ser apedrejado, fala a mesma coisa: Senhor, não lhes impute esse pecado. E a história nos conta que Tiago, enquanto estava sendo apedrejado, se põe de joelhos e ora para que Deus não os castigue, não lhes impute esse pecado. Mas ainda assim, Tiago não morreu. Diz então que tem um tecelão, que tinha um porrete, que ele usava para bater no tecido, depois de pintado, para poder tirar o excesso de tinta. E ele então dá uma cacetada na cabeça do Tiago e ele morre assim, depois de ter sido empurrado do alto do pináculo do templo, depois de ter sido apedrejado. É assim que Tiago morre. E morre sem negar a Jesus e morre orando pelos seus inimigos, pelos seus adversários. Eu vejo essas coisas, gente. Não sei se você já leu, tem um livro que chama O Livro dos Mártires. Eu vejo essas coisas, fico com tanta vergonha de ser crente. Crentinho Nutella que eu sou, sabe? Às vezes por coisa muito menor, tô murmurando, pensando em desistir da vida. E você vê um cara sendo apedrejado e conseguindo perdoar, e conseguindo interceder, e se mantendo fiel até a morte. É só a graça de Jesus, né? E às vezes a gente reclama demais. E olhar para testemunhos desse de fé deveria nos encorajar muito. E Tiaguinho é esse, um homem piedoso, coluna da igreja. Esse é o autor da carta de Tiago. Os destinatários são cristãos judeus dispersos. Até esse ponto da história, o cristianismo ainda não tinha alcançado uma massa muito grande entre os gentios. Estamos falando aqui logo após as primeiras dispersões dos cristãos, né? Inclusive, Tiago diz, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Tá? Esse é um jeito de falar daqueles que estavam espalhados. A palavra diáspora, ela fala exatamente de espalhamento, né? Então a ideia de 12 tribos são o povo de Israel, mas aqui óbvio que ele está falando do povo de Israel que conhece a Cristo, porque ele fala a partir do Evangelho, ele pressupõe o Evangelho. Então ele está falando para cristãos que vieram do judaísmo e que estão espalhados, o que faz parte, né, da própria vida de Israel. Israel várias vezes foi disperso, né? A gente conhece muito bem essa história. E é muito interessante pensar que quando Israel foi disperso para a Babilônia, levado para as nações, aí a ideia dos povos antigos era de diluir a cultura dessas pessoas, diluir a sua identidade, né? Então eles espalhavam para que eles pudessem se mesclar com as outras nações e então perder completamente a sua identidade. Mas Israel, principalmente a tribo de Judá, eles eram muito apegados às suas tradições e mantiveram as características da sua fé ao longo de séculos, de gerações. Isso aconteceu. E nesse tempo que o povo foi levado para a Babilônia, que surgiram as sinagogas. Eles não tinham mais acesso ao templo, não podiam nem estar em Jerusalém e o templo havia sido destruído. Então eles começaram as sinagogas, que eram reuniões pequenas, onde se orava, lia a palavra, né? Era lugar de oração, de leitura da escritura e de ensino. É isso que acontecia nas sinagogas. Então é nesse momento que nascem as sinagogas, um local para manter a fé. Quando o povo volta para a Terra Prometida, eles trazem essa ideia das sinagogas. Então tinha sinagoga para todo lado. E é interessante pensar que quando os cristãos foram dispersos, a ideia se manteve bem parecida. Eles foram dispersos, não podiam mais estar juntos em um lugar só, unânimes, e aí começaram as igrejas nas casas, ou as igrejas nas cidades. Tanto que Tiago, no capítulo 2, no verso 2, ele fala: quando vocês estiverem nas sinagogas de vocês. Então ele chama a reunião dos cristãos também de sinagoga. A ideia de sinagoga é ajuntar mesmo. Então veja, a igreja cristã é muito mais parecida com as sinagogas do que com o templo do Antigo Testamento. A estrutura, a forma como a religião é manifesta. Se você assistir a uma reunião numa sinagoga,
você não vai ter muita dificuldade de entender os elementos, não, porque parece demais com os nossos cultos. Ainda que os nossos cultos tiveram bastante upgrade, né? A forma como a gente faz as coisas. Mas leitura, oração, adoração, ensino, estão ali nas comunidades das sinagogas também. Então aqui Tiago está chamando os cristãos para uma vida de fé que seja genuína. Estes que estão dispersos por todo o mundo. Tá? Então esses destinatários aí são essas tribos, ou no caso os judeus espalhados por todo lado. Muito provavelmente aqueles que são dispersos após Atos 7 e 8. Né? Que lá, Atos 7, a gente vê o discurso de Estevão. Estevão, então, é apedrejado. E diz Atos, capítulo 8, de que os cristãos, então, a partir daí, começaram a ser perseguidos de uma forma um pouco mais massiva. E se espalhavam por todo mundo conhecido. Mas, à medida em que eles se espalhavam, diz o texto que, onde quer que eles fossem, eles pregavam as boas novas de Jesus. Então, o espalhamento foi instrumento de Deus para que o evangelho chegasse para outros lugares. Então, esses judeus, cristãos, espalhados, agora estão recebendo uma carta de Tiago para poderem crescer na fé. Né? E o tema da carta é: fé só é real quando evidencia ou é evidenciada por ações correspondentes. Esse é o resumão da carta de Tiago. Né? Fé só é real quando evidenciada por ações correspondentes. O texto que nos ajuda a pensar nisso, Tiago 1:26, em que Tiago diz: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. O que o Tiago está trazendo aqui? Algo simples. Religião não é só da boca para fora. Religião não é uma coisa que a gente fala simplesmente. Religião verdadeira é aquela que a gente vive, que envolve o autocontrole, segurar a língua, segurar a boca, que envolve a assistência àqueles que são necessitados e que envolve santidade. Santidade pública, santidade visível. Diz, religião verdadeira tem essas mostras práticas. Não é só um negócio que eu digo, eu creio. O que o Tiago está dizendo é: fé só é real quando é evidenciada por ações correspondentes. Né? Então, a carta de Tiago tem vários paralelos com o Sermão do Monte. Pelo menos 20 vezes a gente consegue identificar o Sermão do Monte nas palavras de Tiago, o que é muito interessante também, né? De pensar que, quando Tiago escreve a sua carta, não tinha o Evangelho de Mateus. Não tinha Mateus 5, 6 e 7, onde está escrito o Sermão do Monte. E é bom nós lembrarmos que Tiago não cria em Jesus durante o seu ministério público. Então, Tiago não estava lá para ouvir de primeira mão o Sermão do Monte. Tiago aprendeu. Tiago correu atrás do prejuízo. Tiago foi atrás. Imagina o tempo que Tiago perdeu. Jesus começou seu ministério público com 30 anos. Durante 30 anos, Jesus morou na mesma casa que o Tiago. Depois, mais 3 anos de ministério. E Tiago, não. E agora ele corre atrás do prejuízo. Ao ponto de, na sua carta, conseguir evocar a própria teologia do ensino de Jesus no Sermão do Monte. Ele aprendeu com alguém isso. Ele ouviu alguém falando sobre isso. E mais de 20 vezes nós encontramos na carta de Tiago alusões ao Sermão do Monte. Né? E também muito da teologia sapiencial, da sabedoria. A teologia sapiencial, ou teologia de sabedoria, principalmente Provérbios, a gente vê muito disso, ela é composta por pequenos discursos, né? Às vezes frases curtas que são impactantes. Se você lê Provérbios, você vai ver isso. Né? Frases de tuitadas, né? Para colocar num tweet. 140 caracteres, você tem sabedoria condensada ali. Essa era a ideia das peças de sabedoria. Condensar sabedoria profunda dentro de uma frase muito curta. E a gente vê exatamente esses traços nas palavras de Tiago. A carta de Tiago é bem esquisitinha, se você pensar na forma como as outras cartas são compostas. Com um discurso, uma narrativa. Tiago fica mudando de assunto o tempo todo e usando palavras
de efeito, né? Usando palavras de sabedoria, palavras impactantes, frases bem curtinhas e com sabedoria prática, sabedoria real, sem muita abstração, sem muita subjetividade. É prático, é sendo direto, como dizem por aí, direto e reto, né? Então a gente vê muitas referências ao Antigo Testamento. Tiago era um grande estudioso do Antigo Testamento. 4 referências diretas e pelo menos 40 indiretas. Tiago falando do Antigo Testamento. Então é um trabalho primoroso do Tiaguinho. Aí para a gente só pensar nas divisões dessa carta, uma abertura que a gente viu exaustivamente, Tiago se apresentando como servo de Jesus. Ele não se apresenta como irmão de Jesus. Ele não se apresenta como coluna da igreja de Jerusalém. Ele diz, eu sou servo. Olha que humildade do menino, né? Alguém que primeiro não cria, agora foi tão transformado pelo evangelho, que olha para Jesus e diz, ele é o Senhor e eu sou o servo. E no seu ensino, ele nos ensina exatamente sobre servir a Jesus. A palavra servo, doulos, é literalmente traduzida por escravo. Tiago diz, eu sou escravo do Senhor Jesus. E ele diz, eu estou escrevendo às 12 tribos que estão dispersas e traz esperança para todas elas. E aí a gente vê então a segunda parte, que é o todo da carta de Tiago, que é sobre o demonstrativo dessa fé. Uma vez que se crê, há algo esperado desse crer. A carta de Tiago, em certa medida, se parece muito com a primeira carta de João, falando sobre uma fé que é real, né? Tiago vai falar que essa fé salvadora se mostra visível na prática. E ele usa muitas áreas. Por exemplo, ele fala sobre essa fé sendo demonstrada por meio das provações. Quando somos perseguidos, ele diz, isso tem benefícios. Encare isso com sabedoria, peça a Deus sabedoria, não confunda perseguição ou não confunda provação com tentação. Diz, a tentação é fruto do nosso coração, dos desejos do nosso coração. Mas aquele que nasceu de novo resiste tanto às provações como resiste também às tentações. Então a fé se mostra na forma como a gente age em meio a circunstâncias desafiadoras. Então ele vai dizer aqui, a ideia-chave é que uma fé provada é uma fé madura. A gente reconhece a nossa fé a partir dos desafios que a nossa fé enfrenta. É diante das adversidades que a gente olha e diz, a minha fé está madura aqui, não está madura ali, precisa amadurecer mais ali. Depois do capítulo 1, do verso 22 até o capítulo 2, 26, ele fala mais diretamente sobre obras. Ele vai falar sobre a nossa relação com a palavra. E é quando ele fala que nós não devemos ser apenas ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Não basta ouvir, é preciso colocar em prática. A religião verdadeira vai além de conhecer, vai além de saber. Não é o quanto eu sei, mas o quanto do quanto eu sei que eu coloco em prática. Isso vai falar da maturidade da minha fé, do desenvolvimento da minha fé. Ainda no capítulo 2, ele vai aplicar isso de uma maneira, ele vai expandir isso de uma maneira um pouco maior, falando sobre vencer as parcialidades, os preconceitos, as divisões de classe. Ele vai mostrar então que uma fé verdadeira não olha para o outro a partir de categorias de divisão, mas olha para o outro como um irmão e o trata como um irmão. E ele vai então falar sobre esse discurso e prática que precisam ser compatíveis. E aqui a chave, ou a ideia-chave, é que a fé viva sempre se mostra em ação. É nesse capítulo que vai ter a famosa frase, a fé sem obras é morta. O resumão de Tiago. Ele diz, a fé que não se mostra na prática, mostra que é uma fé que não está viva. Mostra que é uma fé que não está ativa. Uma fé que não produz nada. Aí no capítulo 3 ele faz um grande discurso sobre a língua, o jeito como a gente usa a língua, que a língua é fogo, ela incendeia, né? A língua é como aquilo que dirige a nossa vida. Ele fala de um lemezinho tão pequeno, na cauda de um grande navio. Diz, com base nisso, o capitão do navio vira o navio para onde ele quer, mas de um pedacinho ele consegue dirigir, porque a língua dirige a nossa vida. A gente morre pelas nossas palavras, né? Diz que o peixe morre pela boca, né? E a gente também. Às vezes a gente se compromete com uma palavra do tipo, sim, eu faço. A gente às vezes ocupa um final de semana inteiro, né? Uma promessa que faz, a palavra que a gente lança, a gente se compromete. Então ele vai dizer, olha, a língua tem
esse poder. Ele usa a ideia também de um animal, né? Uma besta, um cavalo, que é dirigido quando coloca um freio na boca dele, joga para um lado e para o outro, né? Então a língua tem esse poder de inflamar as nossas vidas, de dirigir as nossas vidas, de controlar a nossa vida, de controlar o nosso destino. Então ele fala, cuidado com a forma como você vive. E ainda no capítulo 3 ele fala sobre a sabedoria dos céus e a sabedoria mundana. Então aí a ideia principal é que a fé também controla o nosso discurso, controla o que a gente fala. Não só o que a gente faz, mas também o que e como a gente fala. Veja que ele está tratando de áreas muito práticas que envolvem a vida como um todo. Depois a gente vê que a fé também é demonstrada por meio de um posicionamento. É aqui que ele vai falar sobre a amizade com o mundo. Ser amigo de Deus não dá para ser amigo do mundo. Aquele que tem amizade com o mundo, e é daí desses desejos bestiais que surgem as guerras, as invejas, os desejos descontrolados. Vocês estão guerreando, vocês estão brigando, porque vocês querem e não pedem ao Pai. Vocês matam por egoísmo. De onde vêm as guerras? Senão dos desejos incontrolados de vocês. E de vocês querem, mas não pedem ao Pai. E quando oram, oram errado. Que oram só para pedir coisas que servem só para vocês, por egoísmo. Então, Tiago está dizendo que há um posicionamento de quem nasceu de novo. Um posicionamento de dependência. De não achar que a vida está fundamentada nas coisas que esse mundo, que essa vida podem nos dar. E onde está o nosso coração, ou repetindo as palavras de Jesus, onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Se o nosso coração está em Deus, nós estamos guardados. Se o nosso coração está no mundo e na vida, essas coisas vão roubar a nossa paz e a gente vai estar se estapeando para ver quem morre com mais coisa. Quem termina essa vida com mais coisa acumulada dentro de casa. Ele diz, então, cuidado. Coloque a sua dependência em Deus. Que é aí que ele vai falar, então, sobre a vida ser passageira. Como uma neblina, como um vapor. Vocês não sabem se vocês vão estar naquela cidade hoje ou amanhã. A vida é uma neblina. Mas ao invés disso, deveriam dizer, se Deus quiser, e se eu tiver vida, aí eu vou fazer tal coisa, tal coisa. O que ele está dizendo? Coloque Deus em primeiro lugar. O posicionamento não é como quem vive num mundo caótico e quer se submeter às regras de um mundo caótico, mas como quem confia no Deus que é o autor da vida. E aí a gente planeja, a partir de uma vivência com Deus, de um relacionamento com Deus. E por último, ele termina no capítulo 5, falando sobre perseverança. A fé verdadeira é a fé que persevera. Dos versos 1 até o 6, mesmo em meio à injustiça. Ele vai falar ali nos versos 1 ao 6, de maneira condenatória, lançando um juízo sobre os ricos desse mundo que estavam colocando peso sobre os cristãos. Então, ele lança uma palavra de juízo para os de fora, mas aos ouvidos do de dentro, para que eles saibam que isso que está acontecendo não passa desapercebido aos olhos de Deus, para produzir esperança, para dizer, perseverem, continuem, porque Deus está de olho em tudo isso, em determinado tempo, tudo isso será trazido à luz e será julgado. Então ele começa trazendo esse discurso de perseverança. Depois do verso 7 ao 12 ele fala sobre paciência, desenvolver paciência. E depois do versículo 13 em diante ele fala sobre oração. Apresentar tudo a Deus em oração. A orar por aqueles que sofrem. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Ele diz, mas está alguém entre vós doentes? Chama a gente para orar. Chama a igreja para orar. Peça ajuda. Peça oração. Tiago está nos ensinando que um dos segredos da perseverança é chamar a gente para orar com a gente. Ter gente que caminhe conosco. E gente que quando não sabe muito o que pode fazer para ajudar, na prática diz, há algo que eu posso fazer, que não tem a ver comigo e que é muito maior do que qualquer coisa que eu posso fazer. Eu posso orar por você. E esse é o tipo de ajuda que a gente precisa tanto, 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 em todo o tempo. Porque aquilo que a gente não consegue fazer, Deus tem todo o poder. Não só de fazer, como usar as circunstâncias para, de alguma forma, produzir em nós crescimento, maturidade e perseverança. Então, Tiago diz, está alguém doente? Chama a gente para orar. Tragam pessoas para perto. E aí ele vai dizer, pode muito, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Se a gente tivesse certeza disso, né? Acho que a gente ia orar um pouco mais. Talvez murmurar menos. Talvez se desesperar menos. Talvez ficar angustiado muito, muito, mas muito menos. Ou como diz o apóstolo Paulo, não andem ansiosos por coisa alguma.
Antes, pela oração, súplica, com ações de graça, apresenta seus pedidos diante de Deus. Tiago vai dizer, gente, ora. Quer perseverar? Ora, ora. Porque a oração de um justo é poderosa. Ele vai dar até o exemplo de Elias. Né? Oração de Elias. Elias, um homem como nós. Orou e parou de chover. Orou e voltou a chover. Um homem como nós. Diz, a gente tem o mesmo acesso que o maior profeta do Antigo Testamento. Nós temos acesso a Deus por meio da oração. E aí, então, ele fala também sobre interceder em favor dos irmãos que estiverem vacilantes na fé, né? Com oração e com repreensão. Então, aqui são 5 posturas, 5 blocos. Né? Claro que a gente podia subdividir esses blocos de muitas outras formas. Mas 5 formas de vermos uma fé que se mostra. Ela se mostra em meio às provações, em meio às nossas obras, por meio das nossas obras, por meio das nossas palavras, através das nossas posições, de como nós nos posicionamos nesse mundo, e por meio da nossa perseverança. Assim a nossa fé é vista. Alguns têm dificuldade de entender a carta de Tiago, falam assim, mas Tiago fala tanto de fazer, mas Paulo fala tanto de que a salvação é pela graça, não são as obras, né? Não tem nada a ver com a gente. E alguns olham para isso e falam assim, parece que não está batendo uma coisa com a outra. Parece que Paulo está contra Tiago e Tiago está contra Paulo. E isso não é novo não, tá? Quando Lutero estava organizando a Bíblia, traduzindo a Bíblia para o alemão, Lutero ficou relutante de colocar a carta de Tiago no cânon. Lutero chamava a carta de Tiago de carta de palha. E por quê? Porque a conversão de Lutero se deu quando ele encontrou no texto de Romanos a ideia da salvação pela graça, num sistema que era muito meritório, num sistema de compra da graça e do favor de Deus através dos méritos dos santos. Então ele olha para o texto que diz que nós somos salvos pela graça, nós somos justificados pela fé. Lutero falou, é isso, e começou a pregar sobre isso, e de repente ele se depara com Tiago, e Tiago dizendo, olha o jeito que você fala, olha o jeito que você vive, cuidado. Tiago... Aí Lutero fala, não, peraí, tem uma coisa errada. Então, durante um tempo, ficou receoso, mas graças a Deus que ele foi atento à voz do Espírito e permaneceu com a carta de Tiago, porque elas são complementares, elas não são contraditórias. Porque Paulo está falando de combater o legalismo, enquanto Tiago está combatendo a hipocrisia de uma fé que é só verborrágica, de uma fé que é só discurso. Paulo está falando que a salvação não depende das obras. O que Tiago está dizendo é que a fé salvadora, real, produz obras. Ele não está dizendo que ela é a âncora da salvação. Ele está dizendo, eu não posso dizer que eu sou salvo, que fui afetado pela graça de verdade, se a minha vida não mostra isso. Se não mudou em nada a minha vida. Se só mudou o lugar onde eu vou nos domingos à noite. Se a minha vida continua exatamente a mesma, eu não posso dizer que eu fui salvo. É disso que Tiago está tratando. Ele não está tratando da base da salvação. Enquanto Paulo está falando sobre crer no Evangelho, Tiago está falando sobre praticar o Evangelho. Colocar o Evangelho em ação. Em outras palavras, Paulo está enfatizando a raiz, aquilo que é interno, aquilo que é invisível, aquilo que é base. O que Tiago está enfatizando é o fruto. Aquilo que é externo, aquilo que é visível. Aquilo que mostra se a árvore está viva ou não. E Tiago usa categorias como o próprio Jesus. Jesus vai falar que pelo fruto se conhece a árvore. A árvore boa dá fruto bom, a árvore ruim dá fruto ruim. Tiago se aproveita dessas categorias, porque ele não está falando de que essas coisas todas nos salvam. É o jeito que a gente fala que nos salva. Não. Tiago está dizendo, uma vez que nós fomos salvos, essa fé nos mudou de maneira tão fundamental, tão básica, tão transformadora, que nós passamos a falar de uma maneira diferente, a agir de uma maneira diferente e ter uma relação com o mundo que é uma relação diferente. Então é esperado que alguém que foi afetado pela graça também haja como alguém que foi afetado pela graça. Esse é o resumo de Tiago. Né? O resumo de Tiago é uma fé coerente e encarnada. Uma fé verdadeira, na prática. Uma fé que é encarnada no dia a dia. E aí a gente pode aproveitar para fazer umas perguntas para nós. Né?
se a nossa fé é visível, se as pessoas podem olhar para nós e dizer, esta é uma pessoa de fé. Não simplesmente pelo jeito que a gente fala, dos jargões que a gente usa, mas da nossa postura no mundo no qual a gente vive. Uma outra pergunta que a gente pode fazer a partir disso é, será que a minha língua revela Cristo? As coisas que eu falo, do jeito que eu falo, será que isso revela Jesus? Ou revela aquele bosque incendiado? Será que a nossa vida, os nossos relacionamentos são um grande incêndio provocados pela nossa boca e pela nossa língua? Uma outra coisa que a gente pode pensar é, será que a minha vida reflete na prática aquilo que eu creio em meio às dificuldades que eu passo? Será que eu consigo suportar as pressões, as dificuldades, as provações, as tentações? Será que minha fé é madura o suficiente para que eu permaneça de pé e perseverante, mesmo diante dos desafios da vida? Aí a resposta pode ser sim, e a gente diz glória a Deus. A gente pode dizer não, e a gente diz misericórdia. E pode ser, às vezes sim, às vezes não. Eu acho que a gente vai se encaminhar mais nessa, né? Às vezes sim, às vezes não. O que também é importante, fazer esse balanço. De quais áreas da nossa vida a maturidade é mais percebida e quais áreas da nossa vida ela é menos percebida. Porque uma vez que a gente tem consciência das áreas que são os nossos pontos fracos, fica mais fácil gastar tempo para edificar essas áreas. Fazer o inventário pessoal e de olhar para nós e pensar, nesse assunto eu ainda sou imaturo. Então eu preciso fundamentar mais a minha fé. E aí Deus, pela sua graça e bondade, permite que a gente passe por umas provas exatamente naquela área, para que a gente veja se estamos crescendo ou se não estamos crescendo, né? E Deus é bom. Amém, gente? Aplicações. Primeiro, nem todo mundo que cresce perto de Jesus cresce em Jesus. Tiagão cresceu do lado de Jesus, mas não viu Jesus. E é possível passar uma vida na igreja, uma vida de religião, mas uma vida longe de Jesus. Por isso é importante fazer sempre esse inventário de olhar para si mesmo e ver se nós estamos crendo em Jesus ou só nos acostumamos com um ambiente evangélico. Só fomos convencidos intelectualmente a respeito da salvação. Ou se a salvação tem moldado a nossa vida de maneira prática, não forçosa, mas de maneira prática. Isso não significa que não exista trabalho, existe trabalho, mas é um trabalho desejoso. Há um desejo de mudança, há um desejo de transformação. Ou há, no mínimo, um senso de incômodo diante daquilo que eu percebo que não está adequado em relação ao caráter de Jesus. Aí eu vou trabalhar em relação a isso. Então a gente pode conviver com a fé, com gente da fé, e ainda assim não conhecer Jesus. Proximidade e transformação não são sinônimos. Podem acontecer, mas não são sinônimos. E quanto tempo a gente perde caminhando perto de Jesus sem dar ouvidos para aquilo que ele diz? Imagina Tiaguinho, quanto que ele podia ter aprendido. 30 anos lado a lado de Jesus, mais 3 anos de ministério público. Imagina, Tiago poder dizer, eu dormia na beliche de baixo. Imagina. E eu ouvia na hora do almoço. Mas o Tiago correu atrás do prejuízo, pelo menos. O que é a segunda aplicação. Que Deus transforma e usa gente que não começou bem. Glória a Deus por isso. Deus faz grandes coisas com gente que não começou bem. E Tiago é uma amostra disso. Então, há esperança, né, para cada um de nós. Terceiro, a espiritualidade genuína floresce mesmo em meio às adversidades. Essa é a voz de Tiago aos irmãos que estão dispersos. É possível manter uma fé genuína, robusta e madura, mesmo em meio às adversidades. E por último, existe esperança. Esperança cristã floresce mesmo em ambientes não ideais. Mesmo em perseguição, há esperança. Mesmo olhando para o lado e vendo coisas que tentam dizer não tem esperança. Para a família, para o casamento, para o trabalho, para os amigos, para a sua saúde, não tem esperança. É possível permanecer em fé e com esperança, mesmo nos ambientes que para nós não parecem os ideais. Deus age mesmo no exílio.
Deus cuida mesmo no exílio. Porque no final das contas, todos nós estamos em exílio. Todos nós estamos naquele momento da nossa caminhada, em que saímos do Egito, do império das trevas, da morte, e estamos rumando para Canaã celestial. E nesse meio tempo, estamos vivendo na tenda, debaixo da graça de Jesus, debaixo da coluna de fogo, debaixo da nuvem que nos protege do calor escaldante do meio-dia. Nós estamos em peregrinação. E até a chegada ao nosso destino final, aquele que nos tirou do império das trevas caminha conosco e há esperança para cada um de nós.